Hoje a gente está em Split, no Palácio de Diocleciano, o imperador romano, foi construído em 305 depois de Cristo. Diocleciano é um cara foda, cara. Pegou o país, a Roma, o império todo quebrando, os outros imperadores todos foram mortos. Foi a época que teve o maior número de imperadores, porque todos eram mortos em batalhas. E ele pegou esse touro na unha e fez um ótimo governo. Saneou tudo, estabilizou as coisas, fez um ótimo império e salvou Roma da completa destruição. Quando ele fez isso tudo, acertou a casa toda com 60 anos, ele falou, parei, igual o jogador em auge, parei. E aí construiu, ele tinha origens aqui na Croácia e construiu esse palácio para a aposentadoria dele. Esse aqui é o portão norte da cidade, é o maior, foi onde Diocleciano entrou pela primeira vez no palácio. Ele era muito mais alto, mas com o tempo foi açoriano. Então, esse portão era enorme para baixo, tem pelo menos uns 3 metros para baixo. Se você olhar, olha aqui, ó. Aqui o tamanho, olha aqui, ó. Isso aqui é para ser do tamanho daquilo lá. Porque como aqui é um declive, vem assim, foi açoriando e a porta do palácio foi sumindo. Mas ainda tá aí. Esse palácio é tão grande que ele chegou a abrigar 4.000 pessoas. Hoje em dia, os locais ao longo dos séculos foram ocupando. Virou residência. Hoje em dia tem 1.000 pessoas morando aí dentro do palácio. Você pode ver pelas janelas modernas que tem gente morando lá dentro. Com isso, essa muralha, por exemplo, ó, ela tem uma parte bem romana, da época de Roma, tinham estátuas aqui. Agora, se você olhar lá em cima, estruturas medievais completamente diferentes de fortificação. Aqui, na época austro-húngara. Então, só o muro do palácio, na verdade a parede do palácio, porque foi chegando residência, é um tratado de história do passar dos séculos de 305, quando foi construído, até agora. Aqui um pouquinho de história através das pedras. Você vê pelo tamanho das pedras. Aqui as pedras pequenininhas, que são originais, e o tipo de janela. Aqui as pedras já são maiores, já é mais recente, né? E as janelas aqui góticas. Esse aqui é simplesmente o palácio mais bem conservado da história de Roma. Roma foi terraplanada por causa das guerras finais, mas esse aqui, por ser na Dalmácia, na Croácia, ficou preservado. Muita coisa ainda existe. Aqui uma rua original romana, dentro do Palácio Diocleciano, o portão oeste do palácio. E aqui tudo calçamento original romano, com captação de chuva. Ficava de lá, aqui não existia isso aqui. A rua ia até lá, eram ruas largas que tinham. Isso aqui é uma igreja, mas foi construída em 1200. Na verdade, essa parte hexagonal aqui, ó, cercada, era o mausoléu
do Diocleciano. Ele construiu, ele não fez só o palácio para ele se aposentar aos 60 anos, como fez o mausoléu para ele, para os restos mortais ficarem conservados. E ficaram, mas ele perseguiu os cristãos por 18 anos, ninguém sabe por quê. E aí, quando os cristãos tomaram o castelo, construíram uma igreja cristã no lugar do mausoléu e roubaram tudo lá de dentro. Aqui uma parte do castelo, ele ficava ali, ó. As pessoas ficavam nesse saguão e ele ficava ali em cima. Então, a parte do palácio onde ele aparecia para a população nesse grande saguão. Diocleciano foi ao Egito e ficou encantado com a história das esfinges protegerem as pirâmides, que seriam os mausoléus dos faraós. Então ele trouxe esfinges, colocou aqui, ó, na entrada do mausoléu dele. Esse vestíbulo, pela acústica, tinha um teto. O teto era de ouro e ele é usado hoje em dia para apresentações vocais de grupos dálmatas, de músicas dálmatas tradicionais, como esse aqui. Aqui bem de frente para o mar, através destas aberturas aqui, ó, como essa, ficava justamente a promenade de Diocleciano. Ele andava pela sua beira-mar própria na costa da Dalmácia. E aqui um pouquinho de Game of Thrones, aqui dentro do Palácio Diocleciano, ali dentro daqueles salões, nessa parte fechada da residência Diocleciano, foi onde a Daenerys prendeu os dragões, naquele saguão onde ele prendeu aqueles dragões, naquela parte escura, foi filmado ali. Esse aqui é o basement do Palácio Diocleciano. A gente não sabe para que servia na Roma Antiga, porque o chão era todo irregular, talvez para vinho, para maturação de vinho. Eles não sabem realmente, mas está aqui. Foi ocupado na era medieval pelas pessoas pobres, porque era justamente fechadinho e mais protegido. Todos os templos romanos, em homenagem aos deuses, eles não podiam ter nada em volta para destacar o prédio. Aqui você vê o templo romano de Júpiter, mas ao longo do tempo foram construindo um monte de coisa junto. Você vê moderno, gótico, medieval. E aí se perdeu o destaque do prédio, virou só mais um prédio. Ao mesmo tempo que o Palácio Diocleciano foi ocupado por muitas pessoas ao longo dos séculos e destruiu, dilapidou boa parte das estruturas romanas, ela também conservou. Hoje em dia eles acreditam que esse palácio é super um dos mais bem conservados da história de Roma. Eles acreditam que a ocupação também permitiu a preservação de muita coisa, porque se tivesse abandonado, as pessoas roubam pedra e aí deteriora muito mais, como aconteceu em outras partes do mundo com as estruturas e construções romanas. Estamos almoçando aqui esperando Diocleciano.
falar lá. Meus súditos,